minutos a gente vai falar de queimadas. Infelizmente, as queimadas na região amazônica e também no Pantanal têm preocupado muito as autoridades e as comunidades tradicionais e ribeirinhas que estão, infelizmente, no caminho do fogo. Há uma preocupação gigantesca com a biodiversidade, a perda de biodiversidade é enorme com essas queimadas, a maioria criminosas. Aliás, Amazônia e Pantanal queimando bateram recordes de emissões de gases do efeito estufa. É um outro problema. Só para se ter ideia, foram liberadas na atmosfera quase 10 megatoneladas de carbono. E os impactos podem ser sentidos na qualidade do ar e na saúde pública. A reportagem é do Alex Costa. 2024 tem sido o ano de maior emissão de gases de efeito estufa provenientes de incêndios florestais no Brasil desde 2005. A informação foi divulgada pelo Observatório Europeu Copérnicos. O fogo, que se alastra no território do Pantanal e da Amazônia, levanta uma cortina de fumaça poluída, que carrega uma concentração elevada de dióxido de carbono. Nós temos aí o nitrito e o dióxido de carbono, que são os principais poluentes preocupantes nesse processo que a gente vem vivenciando de fumaça por meio dos incêndios florestais, as queimadas urbanas, né? Então, isso pode nos acarretar tanto um impacto direto na vegetação, na comunidade da fauna aquática principalmente, que a gente vem enfrentando essa seca. Então, a comunidade aquática ela sofre, né? A época dos peixes entrarem para Piracema, no retorno deles eles vão sentir isso. E na questão humana, também essas alterações de comportamento de doenças virais que vem tomando um descontrole, e a gente vem percebendo isso nas crianças e nos idosos principalmente, né? O monitoramento europeu mostra ainda que até o último dia 6 de agosto, Mato Grosso e Amazonas acumularam na atmosfera quase 10 megatoneladas de carbono. Isso equivale a mais de 5 anos de poluição na cidade de São Paulo. O volume de gases tóxicos é tão alto que já causa aumento de doenças respiratórias. Esse aumento significativo de queimadas na nossa região, ele tem causado uma alta concentração de partículas inaláveis no ar, o que agrava problemas respiratórios que podem encadear crises em pessoas mais vulneráveis, como crises de asma, bronquite e outras complicações. Até o momento, não foi registrado aumento de atendimentos da rede assistencial em virtude de doenças, em decorrência de doenças respiratórias. No entanto, o cenário atual, ele requer atenção com a saúde respiratória. Ela dá orientações práticas para diminuir os impactos da fumaça e evitar o risco de infecções agudas graves. É importante seguirmos algumas recomendações, como, por exemplo, evitar a exposição em locais com maior concentração de fumaça, utilizar máscaras cobrindo o nariz e a boca, caso você se exponha à fumaça, aumentar a ingestão de água para ajudar na manutenção das vias aéreas. Recomenda-se também utilizar umidificadores para melhorar a qualidade do ar em ambientes fechados e manter ambientes fechados para reduzir ao máximo a entrada de fumaça nas suas residências e instituições. Em Manaus, ao contrário do que acontece em municípios mais ao sul do Amazonas, o cenário de fumaça resultante das queimadas é provocado principalmente por focos de calor na região metropolitana, em áreas rurais. Itacoatiara, Careiro Castanho e Altazes são os municípios que lideram na quantidade de queimadas. E o resultado é esse cenário cinza sobre a cidade de Manaus. O secretário de Meio Ambiente de Manaus diz que a fiscalização é contínua. Nós temos um compromisso de cuidar do território do município de Manaus, que inclusive, diferente de outros grandes centros no país, nós temos uma zona urbana, mas ela representa 6% só do território do município de Manaus. Então nós temos produtores, nós temos ribeirinhos e nós temos comunidades rurais, acesso por estradas, que precisam ser assistidos, sensibilizados e também fiscalizados.
Ele enfatiza que, por tradição, populações menos favorecidas de áreas rurais de municípios da região metropolitana utilizam o fogo para preparar a terra para o plantio, principalmente nessa época do ano, desencadeando o cenário visto na capital nos últimos dias. Isso é complicado porque em questões de um processo histórico, cultural de preparo do solo através do uso do fogo, precisa ter um planejamento também, investimento nesse sentido, né, de programas de políticas públicas que levem gradativamente a essa mudança de hábitos, de procedimentos nessa questão. E também algumas irregularidades que tem, nós também temos que reconhecer, né, na área urbana, de vez em quando alguém quer tocar fogo num volume de resíduos, numa limpeza de um quintal, mas já começa a aparecer também grandes polígonos de grandes áreas de pessoas que têm condições de fazer uso de outra tecnologia que a Embrapa já desenvolveu, a universidade também, né, no nosso caso aqui do Amazonas, já tem as recomendações nesse processo. E substituir o uso do fogo pela mecanização. Né? Tem uma outra questão muito elementar, que ainda pouco difundida no nosso meio rural, da correção do solo. A simples correção do pH do solo já traz aquela unidade produtiva para um outro patamar de produtividade. Mais uma vez, né, pessoal, as autoridades colocam sobre o pequeno produtor rural a responsabilidade pelas grandes queimadas que trazem essa fumaça enorme do sul para a nossa região. Isso não existe, tá? Me permitam contestar essa informação. O pequeno produtor não queima nessas proporções. As queimadas que acontecem no sul do Amazonas, em Rondônia, norte do Mato Grosso, parte do sul do Pará, são queimadas criminosas, patrocinadas por grupos grileiros que infelizmente derrubam a floresta, tiram a madeira de lei e depois ateiam fogo para formar pasto. Na região metropolitana de Manaus, não são os pequenos que queimam também. Importante lembrar isso. Quem queima na região metropolitana são criminosos. Criminosos que, infelizmente, ano após ano, não são penalizados por isso, porque são grandes e poderosos. Pessoal, vamos falar desse período de estiagem aqui no Amazonas. É que, segundo dados da Defesa Civil, 20 municípios do Amazonas estão em situação de emergência e mais de 111 mil pessoas já estão sendo afetadas pelos impactos dessa seca. A Samara Maciel já está ao vivo com a gente novamente aqui na tela do Alô Cidade e vai trazer outros detalhes. Seja bem-vinda, Samara. Agora, boa tarde. Oi, Amaral, boa tarde para vocês aí no estúdio e também para quem está acompanhando aqui o Alô Cidade. Que triste realidade, não é, Amaral? Nós temos algumas imagens de um pouquinho só, de uma pequena parcela do interior do estado do Amazonas. Você está assistindo, está acompanhando aí na sua tela como é que está a situação de quem mora principalmente no interior, de quem mora nas comunidades, nas cidades mais distantes aqui da capital, e a situação está bem complicada. Só para você que está assistindo o Alô ter ideia da gravidade, hoje, o Rio Negro, ele baixou 18 centímetros. Esse é o segundo dia desse mês de agosto que nós temos uma redução desse tamanho. A gente estava acompanhando a redução ali de 11 centímetros, 9, 13, alguns dias bateram 17, mas hoje, pela segunda vez, o Rio Negro reduziu só esse mês de agosto 18 centímetros. A cota, de acordo com a medição diária, ela está hoje em 22 metros e 76 centímetros no total. Como o Amaral falou no início, mais de 110 mil pessoas em todo o Amazonas estão sendo afetadas, ou seja, aproximadamente 27 mil famílias. E quando a gente fala de estiagem, quando a gente fala de seca severa, a gente fala em uma força-tarefa de ajuda humanitária. O Estado já enviou muita ajuda para o interior. Todos os dias a gente acompanha esse trabalho que é realizado em todo o estado do Amazonas. 20 municípios estão em situação de emergência e 226 toneladas de alimentos já foram distribuídos para as regiões mais afetadas. 24 purificadores de água já foram instalados, sendo que 10 deles foram direcionados exatamente para a calha do Alto Solimões, que é uma área onde a população enfrenta muita dificuldade em encontrar água potável. Além desses 10
purificadores de água, a Defesa Civil também já encaminhou 100 caixas d'água para melhorar o acesso a essa água potável, como eu falei, é muito difícil. Também 200 toneladas de medicamentos e insumos foram enviados para municípios que estão nas calhas do Madeira, Juruá, Purus e Alto Solimões. Vale ressaltar também que o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que é o IPAAM, já realizou mais de 296 embargos em áreas onde multas foram aplicadas, autos de infração foram registrados, termos de apreensões foram lavrados, além de 150 prisões e detenções. A gente está falando de multas que passam de R$80 mil relacionados a desmatamentos ilegais aqui na Amazônia. Só para você ter ideia, o Corpo de Bombeiros já registrou até o dia 18 de agosto quase 8 mil focos de incêndio em todo o estado. 600 na capital e 7.300 no interior. Então, é um levantamento que é feito diariamente para que esse comitê que está trabalhando nessa força-tarefa consiga fazer ações imediatas, consiga dar uma pronta resposta à população, para que ninguém fique desassistido. Então, se existe um foco de incêndio em uma determinada cidade, a prefeitura já tem que notificar o Corpo de Bombeiros, já tem que notificar a Defesa Civil do Estado, para que ela possa atuar naquela região de forma imediata. Uma cidade onde o acesso está ficando cada vez mais complicado, está demorando mais de 5 horas para chegar a pé. Essa cidade ela tem que notificar a Defesa Civil do Estado para que eles consigam colocar ela como emergencial no atendimento de ajuda humanitária, seja de água potável, de medicamentos, de comida. Então, tudo isso está sendo monitorado diariamente, a gente está acompanhando ao longo da programação da Crítica, a gente está noticiando aqui como é que essas comunidades estão sendo assistidas. A gente vai continuar acompanhando, porque, como nós sempre falamos, nós não chegamos ainda no pico máximo da estiagem e, infelizmente, tem muita gente sofrendo com a seca de 2024, Amaral. Muito obrigado, Samara Maciel. Muita gente sofrendo bastante. A maior preocupação é o desabastecimento de água potável e de alimentos. A gente fala disso nos últimos 60 dias, chamando a atenção das autoridades para que se antecipem e não permitam o desabastecimento das comunidades. E cada vez mais esse processo de vazante dos rios se intensifica, a estiagem também intensifica seus efeitos e isso pode ser muito complicado nos próximos meses aqui para a gente na região amazônica. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.